E para nos ajudar com esta análise, está conosco, nos fazendo companhia, e nós temos a honra de recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Arnaldo Jardim. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Uma alegria minha poder participar com vocês, poder contribuir nessa análise sobre a situação realmente delicada que vive o nosso setor. Nós da FPA, eu sou vice-presidente da FPA, que é tão bem presidida pelo nosso amigo Pedro Lupion. Nós, na semana passada, demos continuidade a uma série de levantamentos que fizemos, e o último foi com auxílio de André Pessoa, da Agroconsult, uma das mais renomadas empresas de consultoria, para nos ajudar a entender o comportamento da safra, particularmente de soja e milho, e também as perspectivas da evolução do preço dessas commodities. E como você bem disse, tanto o efeito climático, que nos leva a uma significativa quebra de safra, como no que diz respeito a preços, nós também temos uma perspectiva deste ano e do ano próximo de continuarmos com preços baixos para essas commodities. Tudo isso implica numa necessidade de tomarmos providências. Providências que nós elencamos, discussão que nós iniciamos com o Executivo para fazer frente a esse momento difícil que o agro enfrentará. Deputado, na última reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, o senhor se posicionou exatamente dessa forma, bem como o deputado Pedro Lupion, e os senhores diziam sobre essa crise que já está instalada e que o governo precisa assumir e indicar que o setor está vivendo esse momento. Como é que as demandas que estão sendo levantadas pela FPA chegam, na sua visão, na sua análise, ao Ministério da Agricultura, e com qual celeridade elas deverão aparecer para atender esses produtores que estão aí com as contas batendo a porta, né? E tendo de se planejar para a próxima safra? Celeridade imediata. Nós precisamos e estamos agindo com essa certeza de premência de tempo que nós temos. Primeiro, porque nós precisamos garantir que uma eventual inadimplência, uma dificuldade de pagamento, não comprometa o financiamento, o custeio da nova safra. Então, estamos discutindo para que o governo possa abrir caminho para alongamento daquilo que são compromissos contraídos a partir de investimentos, para poder rediscutir a rolagem de custeio e para podermos ter uma compreensão do conjunto de entidades e instituições financeiras de que um atraso de pagamento não caracteriza um mal pagador, não pode inviabilizar a tomada de novos compromissos. Então, essa é a discussão que nós temos tido ao nível do próprio Ministério da Agricultura, mas também ao nível do Ministério da Fazenda. Estamos, inclusive, considerando com os nossos técnicos medidas eventuais que possam ser propostas a nível do Conselho Monetário Nacional para poder ter uma norma de alongamento e redefinição dos prazos de vencimento para os agricultores. Eu lhe perguntei isso justamente para entender em quais esferas isso está sendo discutido, deputado. Então, essa discussão já tomou também as esferas ali do Ministério da Fazenda. Aliás, a gente teve uma entrevista na semana passada aqui de um dos diretores da CNA, e ele dizia: o Ministério da Agricultura não tem a chave do cofre, a gente precisa avançar com essas discussões. Então, esses pleitos também já estão nas mãos do Ministério da Fazenda e das autoridades ali competentes para se discutir e se disponibilizar os recursos que serão necessários para o atendimento dessas demandas. É isso mesmo. Recursos e regras. Regras que alteram este processo, regras para não caracterizar eventuais atrasos como uma pecha de mal pagador, ou seja, de uma forma que inviabilize contrair novos empréstimos. E, paralelamente,
uma outra discussão que já era importante para nós e que agora se torna importantíssima, que é a discussão sobre as regras de seguro no Brasil. Nós pleiteamos, no último orçamento da União, uma ampliação de recursos para o seguro. Conseguimos isso apenas parcialmente, recursos insuficientes para manter a cobertura que havia o ano passado, e precisamos de mais recursos agora por conta da emergência climática, recursos que garantam também renda, seguro de renda, não só de imprevistos climáticos, mas nós estamos aproveitando e achamos que o momento é o momento adequado para rediscutir as normas do seguro rural e agrícola no país. Nós não podemos continuar com esse modelo que o tempo todo vive de dependência de repasses de recursos e que não conseguiu assegurar mais do que cerca de 10% de cobertura da área plantada, coisa que é claramente insuficiente. Então, aproveitar esse momento para não só solicitar recursos adicionais para o seguro, mas rediscutir as normas do seguro rural, do seguro agrícola. Nós temos tido relatos até, inclusive, de especialistas afirmando que os produtores não têm conseguido acessar o prêmio do seguro, né, deputado? O atual momento realmente é de bastante preocupação entre os agricultores, né? Sem dúvida. Nós tivemos um bom exemplo há 2 anos atrás, quando, no caso particularmente do Rio Grande do Sul, nós tivemos problemas de clima muito acentuado e nós tivemos ali uma razoável cobertura do seguro que permitiu que o processo do agricultor, o seu trabalho, não tivesse solução de continuidade, com um problema localizado aqui e acolá, mas no fundamental isso andou. Mas isso é claramente uma coisa pontual. Estruturalmente, a cobertura de seguros é pequena diante da área plantada, a área segurada é muito pouco relevante em torno do conjunto que nós plantamos cada ano, e nós precisamos também de uma alteração das regras do seguro. Deputado, para a gente caminhar para a finalização da nossa conversa, na última semana, o Ministério da Agricultura e, né, o ministro Carlos Fávaro trouxeram a informação de uma linha de crédito emergencial para a capital de giro, que deve ser anunciada agora em março. Ainda não sabemos o volume de recursos que vem, a taxa de juros que será empregada. Mas eu queria saber do senhor como é que o senhor avaliou esse anúncio e como é que o senhor avalia essa linha de capital de giro que pode vir aí ainda neste mês anunciada pelo Ministério. Um anúncio positivo, nós saudamos isso, estamos à espera de detalhes sobre o volume e as condições em que isso virá. Que taxa de juro, se haverá um período de carência que nós estamos precisando para passar esse período. Afinal de contas, nós precisamos de definições de fôlego, por conta de que todas as previsões são de que esse momento de dificuldade não será só esse ano. Todos os prognósticos indicam uma produção de soja e milho acima da demanda, um estoque de passagem de uma safra para outra elevado, o que pressiona os preços para baixo. O nível de rentabilidade, a margem do agricultor brasileiro diminuiu sensivelmente. Em regiões de produtividade menor, nós arriscamos a ter aí um resultado que fica abaixo do custo. Portanto, nós precisaremos não só de soluções emergenciais, mas que tenham fôlego para nos permitir enfrentar pelo menos os 2 próximos anos. É com essa perspectiva, com esse cuidado que está trabalhando a FPA. Deputado, eu não poderia deixar de lhe perguntar o que está previsto aí para essa semana no horizonte da FPA. Embora esse assunto esteja sendo discutido, muitos outros estão ali na pauta, a gente acompanha, né, todos os anúncios que vocês têm feito, entre eles o grupo de trabalho da reforma tributária, toda a questão da segurança jurídica, a questão do marco temporal. O que está previsto para esta semana aí no horizonte da Frente Parlamentar da Agropecuária? Você tem toda a razão.
assunto não falta, né? É Mas de uma verdade. forma prioritária é a questão da crise, continuar o diálogo com o executivo, aprofundar a aglutinação entre as entidades em defesa de pontos que nos permitam rediscutir a dívida e já encaixarmos isso no futuro plano safra, de que forma isso poderá ser contemplado. Fora isso, nós temos os vetos da LDO, queremos que rapidamente seja marcada a reunião do Congresso para analisá-los, porque nós na LDO tínhamos conseguido que não houvesse contingenciamento de recursos, particularmente para a defesa, para a questão do referente ao seguro também. Então, nós queremos garantir isso quando da votação dos vetos da LDO. Há uma outra pauta também importante para nós, que é depois de um longo caminho, acordos feitos, nós conseguimos a aprovação da nova legislação sobre defensivos, sobre agroquímicos, e nós tivemos aí a surpresa de ver o governo que tinha acordado, através da sua liderança no Congresso, com a votação, colocar vetos também a esse dispositivo. Isso é uma outra prioridade nossa, que é buscar derrubar esses vetos colocados pelo governo. Deputado, quero muito agradecer a companhia e a presença do senhor, né, por aceitar o nosso convite e trazer essas informações ao produtor brasileiro que está muito angustiado nesse momento. Como eu falei, as contas estão batendo a porta e eles contam com os senhores para que as soluções comecem a chegar para eles. Então, muito obrigada mais uma vez por iniciar a semana conosco, com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio. As portas são sempre abertas para o senhor e para a FPA. Muito obrigada. Eu é quem agradeço. A semana passada foi muito importante para nós. O Brasil publicou o seu número oficial de crescimento do ano passado, 2,9, e mais uma vez o agro mostrou o seu protagonismo. O que nós defendemos, o que nos mobiliza é a certeza de que o Brasil tem no agro o seu maior diferencial competitivo, o seu maior instrumento para se desenvolver, e o nosso trabalho é para preservar esse papel que o agro faz para o Brasil, ou aquilo que os nossos produtores rurais são vanguardeiros, pioneiros em garantir: desenvolvimento, alimento mais seguro, alimento mais abundante a toda a população do Brasil, e conseguimos também alimentar uma boa parte do mundo. Uma boa semana para todos. Boa semana, deputado. Boa semana para o senhor, para toda a frente. Vamos juntos continuar acompanhando todo esse cenário. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Conosco o deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nos atualizando, portanto, em relação às medidas que estão sendo tomadas, as medidas que estão sendo alinhadas ali, não só pela FPA, mas o que vem e o que vai para o Ministério da Agricultura. Reforço, na última semana, o ministro Carlos Fávaro, depois de uma reunião com o presidente Lula, trouxe o anúncio de que será anunciada ainda em março uma linha de crédito emergencial, uma linha para capital de giro, 2 anos de carência e 3 para amortização, ou vice-versa. Deixa eu até buscar aqui essa última informação, né, para dizer direitinho a vocês o que está acontecendo. Então, ó, uma linha emergencial para capital de giro, entre as medidas de apoio. No entanto, ainda não há, né, os custos finalizados sobre tais medidas, não há ainda o volume de recursos que vem e qual a taxa de juros sobre qual ela irá trabalhar. Então, isso também é importante, o produtor também quer essa resposta. A linha contará com 2 anos de carência e 3 de amortização, estava correto, mas ainda sem muitos detalhes. O deputado Arnaldo Jardim acredita que essa começa a ser uma medida importante, mas que há a necessidade de uma máxima celeridade para se tratar desse assunto. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária, liderada ali pelo presidente, deputado Pedro Lupion, está muito focada em definir esse assunto, já assumiu essa crise faz tempo e pede que o governo faça não só que assuma, mas que indique, né, para o restante do governo e para o Brasil de que o cenário é de fato de crise no setor. Inclusive,
O deputado Arnaldo do Jardim falou da importante participação do agronegócio brasileiro no PIB do país, que é já sabido, mas uma consultoria começou a revisar o PIB pro próximo ano, né, ou para este ano de 2024, a Tendências Consultoria, e veja só, a Tendências trabalha com a perspectiva de que o PIB agropecuário do Brasil tenha um crescimento próximo a zero em 2024. A consultoria antes tinha a previsão de uma alta de 0,9%, mas agora vai revisá-la, como relatou a economista Gabriela Faria, analista da Tendências Consultoria. Por quê? Impacto das safras menores de soja, de milho, concorrência maior de outros países, enfim, a Gabriela traz esse quadro para análise do PIB agropecuário do Brasil para 24. Então isso justifica muito do que vocês estão trazendo aqui para nós no Fala Produtor.